Então, na minha gestão, eu tinha principalmente como meta organizar legalmente a associação. Era registrar em cartório, deixar tudo como a legislação brasileira manda. Senão nós seríamos um coletivo de mulheres. E não era essa a intenção, nós éramos uma associação. Então, nós tínhamos que ter legalmente organizada essa associação. E uma das questões que nós identificamos era urgentemente necessário que a gente mostrasse ao mundo que as mulheres do Brasil estavam também na cafeicultura e que tinham mulheres em todos os elos da cadeia produtiva, né, da cafeicultura. E aí começamos a pensar nesse livro, que é o livro das Mulheres do Café do Brasil, que foi, eu acho que tiveram duas pessoas da Embrapa que foram essenciais para que esse livro acontecesse. Primeiro, a Cristina Zarbi, que era uma técnica, né, uma pesquisadora, e que se entusiasmou, né? Aliás, são 3 pessoas da Embrapa. A Helena Alves, que é da Embrapa e trabalha na Embrapa, na UFLA, dentro da UFLA, né, da Universidade Federal de Lavras, que é uma universidade que cheira café. Então, a Helena, e principalmente as duas, Helena e a Cristina Zarbi, a Helena Alves e a Cristina, elas convencem ao Gabriel Bartolo, que era então o presidente ou diretor da Embrapa Café, não sei exatamente como é a hierarquia, mas acho que é diretor da Embrapa Café, elas convencem ele de que era importantíssimo que a gente fizesse esse livro, e aí nós tivemos todo o apoio do Gabriel para termos, e aí começamos a organizar através de diversas reuniões dentro da própria Embrapa Café em Brasília, e aí a gente levava pesquisadoras, e aí foi onde a gente identificou essas mulheres pesquisadoras, e assim, se você pega hoje o livro, parece uma colcha de retalhos, mas tem um poema da Cora Coralina que fala como é bonita uma colcha de retalho. E, novamente, eu me emociono, porque assim, foi um trabalho de muitas mãos, muitas mãos, muitas mãos. E professoras de diversas universidades, da UFV, da UFLA. Aqui na Bahia, a gente teve foi muito interessante, porque a UESB, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que tem essa coisa com café muito forte, eu tive lá, conversei com as professoras que estavam dentro dos departamentos que trabalhavam com café, mas eu acho que elas não entendiam muito o que eu estava falando, sabe? Eu falei, gente, mas é a Aliança das Mulheres, a gente vai fazer um livro, acho que é importante e tal. Vamos lá, vamos conhecer, vocês precisam participar também. Mas eu era só uma produtora, né? Então, acho que não consegui convencer. Mas, concomitantemente, vem uma professora ela era professora de política da UFBA, né? E ela vem com os alunos dela para Piatã para fazer um outro trabalho, mas nessa linha ambiental. E quando eu conheci a professora da UFBA, eu falei assim, gente, eu vou laçar ela agora, é agora que eu vou laçar. Ó, você está fazendo um trabalho em Piatã, você está fazendo um trabalho com os seus alunos aí sobre política ambiental, eu tenho uma proposta para te fazer, você vai me ajudar a escrever um capítulo da Bahia, porque a Bahia não pode ficar fora desse livro. A Bahia
Afinal de contas, eu estava como presidente da Aliança Internacional das Mulheres do Café, e a Bahia não ia estar representada, né? E aí ela foi para Brasília para a reunião, ela topou ir a Brasília para a reunião, e aí ela realmente botou a mão na massa, foi muito bacana com esses alunos, ela trouxe algumas para fazer através de entrevista com algumas mulheres produtoras aqui de Piatã. Então, o capítulo da Bahia do livro é muito restrito a uma região, que não é a região, a maior região produtora, mas é a região que tem cafés especiais, e isso depois vai gerar um certo ciúmes nas outras regiões, vai gerar um pouco de ciúme aí, poxa, o Oeste, o Planalto, né? A gente tem os cafés, não sei o quê. Mas, enfim, saiu o capítulo da Bahia, ainda que com uma micro, né? Uma microvisão, vamos dizer. Mas aquilo que está no micro está no macro, então está perfeito, né? E foi muito interessante, porque assim, desenvolvemos toda a metodologia, e aí eu volto a dizer, a Cristina Azab foi fundamental nessa metodologia de como escreveríamos esse livro a tantas mãos, e deu uma visibilidade incrível. E aí, quando o livro sai, já é na gestão da Cintia, que era a vice, né, a minha vice, então já sai na gestão da Cíntia, e o lançamento foi na Semana Internacional do Café,